Em relação ao tratamento, como qualquer outra doença, mas principalmente nas doenças respiratórias, vocês vão ter sempre que bater muito na tecla das medidas não farmacológicas. Isso é muito importante para o tratamento do paciente asmático e DPOC também, como vocês vão ver em outros momentos. Então, o controle ambiental é uma das medidas que a gente precisa dar atenção. Então, o paciente não pode fumar, ele tem mais risco de evento adverso se ele fuma. Ele tem que ter um controle em relação à poluição, a ácaro, aos controles ambientais dentro da própria casa. Isso a gente até vai falar um pouquinho mais lá na parte de tratamento, tá certo? Educação em saúde também é muito importante. A gente tem que trazer esse papel, fazer esse papel de educação em saúde desses pacientes que têm doença respiratória crônica. Ele tem que entender qual é a doença dele, ter um mínimo de entendimento da gravidade, plano de ação de o que fazer quando exacerbar, tá certo? Do que evitar. Então, ele tem que se apropriar do quadro clínico dele, para ajudar a gente no tratamento. Técnica inalatória e adesão. Isso aqui é muito importante, certo? Tem sempre que checar a técnica inalatória com o paciente. Eu não sei se vocês já viram, até coloquei aqui para ilustrar essa cena de Friends, que a paciente diz que não é estúpida, que ela sabe usar a bombinha, mas quando ele pede para ela demonstrar, ela usa como se fosse um perfume. Isso, veja, é um seriado americano, imagine na nossa população que tem um nível educacional menor. E também não julguem os pacientes por nível educacional ou social, isso acontece com pessoas de nível social melhor também. Não, eles não nascem sabendo usar uma bombinha, a gente tem que explicar e muitas vezes é difícil a técnica, então você tem que reacessar, reexplicar e ver se o paciente está fazendo corretamente, tá bom? E o controle das comorbidades. Quais são as principais comorbidades que podem atrapalhar o controle da asma? Rinite e rinocinusite, que é uma coisa muito comum, então a gente tem que pesquisar nesses pacientes e tratar. Doença do refluxo gastroesofágico também pode levar a broncoespasmo, é um mau controle da asma. A apneia obstrutiva do sono, tá certo? Que também é uma doença muito comum, até 1/3 da população tem apneia do sono. Depressão e ansiedade, como qualquer doença crônica, e doenças respiratórias crônicas estão muito associadas a distúrbios do humor. Isso pode piorar o controle e o tratamento. Obesidade é toda uma rede implicada com asma, daria uma outra aula só para a gente falar de obesidade e asma, mas é um complicador, tá certo? E a BPA. O que é a BPA? A BPA é a aspergilose broncopulmonar alérgica. Eu botei aqui mais para ilustrar, para vocês saberem que existe, mas não precisa saber todos os detalhes, assim, é mais do especialista. Mas saber que um paciente asmático que não está tendo muito controle, a gente tem que pensar, será que ele não fez uma aspergilose broncopulmonar alérgica? Que é o quê? É uma reação de hipersensibilidade ao aspergillus, então não é uma infecção ativa pelo aspergillus, é realmente uma reação de hipersensibilidade, tá? Que leva o paciente a ter um quadro não controlado, uma sibilância recorrente, perda de peso, hemoptise, porque inclusive tomograficamente muitas vezes leva o aparecimento de bronquiectasias, como vocês veem nessa imagem aqui, ó, os brônquios bem ectasiados, isso leva a infecção de repetição, a sangramento, que é a hemoptise, tá certo? E a gente trata com prednisona associado ou não ao itraconazol. Aqui é só os critérios diagnósticos para vocês terem uma ideia, mas isso não é para decorar, tá? Só para vocês saberem realmente que existe. Essa doença geralmente acontece em pacientes que têm asma ou fibrose cística, são as principais condições predisponentes, e a gente vai ajudar a dar o diagnóstico, além do quadro clínico radiológico, através da pesquisa de IgE para aspergillus, IgE total. A eosinofilia também fala a favor, tá certo? E os anticorpos precipitinas ou IgG para aspergillus, sendo critérios maiores e critérios menores. Então, tudo isso ajuda a gente a compor esse diagnóstico. Então, lembrar que existe também essa entidade que pode estar levando o seu paciente asmático a não ficar bem controlado. E falando agora da parte de tratamento medicamentoso, né? A gente já falou da parte não medicamentosa e como é que a gente trata mesmo de remédio à asma, tá certo? A gente tem 3 categorias de medicação que a gente pode usar, tá certo? Para o tratamento da asma. A primeira são as medicações de controle. São aquelas medicações que vão reduzir a inflamação, controlar os sintomas e diminuir o risco de evento futuro. E aí, geralmente, são as medicações que têm corticoide inalado como principal medicação, tá? As medicações de resgate são aqueles para controle dos sintomas agudos e prevenção de sintomas no exercício, por exemplo. Então, geralmente, são os broncodilatadores de curta ação. E as terapias complementares, ou add-on, que a gente chama,
são para aqueles casos mais graves e sintomáticos, já com dose otimizada de corticoide inalado, com broncodilatador de longa fixo, que mantém sintomático, para a gente acrescentar um melhor controle. E aí, geralmente, nessa categoria, a gente tem os antimuscarínicos de longa ação, chamados de LAMA, que vocês vão conhecer mais do tratamento do DPLC, mas também é uma terapia complementar para asma. E os próprios imunobiológicos, os antagonistas dos leucotrienos, então todos esses entram aqui nessa categoria de terapia complementar, tá bom? Falando agora daqueles steps que a gente até já começou a comentar na parte de gravidade da asma. Quais são os steps? Como é que a gente trata aquele paciente que a gente tem o diagnóstico de asma? A gente tem duas linhas de tratamento, tá? Com steps um pouquinho diferentes, a depender de qual medicação de alívio que você vai usar. Vamos lá, segue o fio. Essa primeira linha vai usar como medicação de alívio corticoide em dose baixa, mais o formoterol. O formoterol é um LABA, que é um beta-2 agonista de longa ação. Poxa, mas eu vou usar para alívio no paciente, um broncodilatador de longa. Ele tem longa ação, mas ele tem início rápido. Então, ele ficaria meio que um de longa e um de curta na mesma medicação. Qual a vantagem dessa linha? A mesma medicação que eu uso para alívio, eu uso para controle. Então, o paciente vai usar um único dispositivo. Qual a desvantagem, vamos dizer assim? Custo. A outra linha que a gente vai ver usa como medicação de alívio o broncodilatador de curta, por exemplo, o Aerolink. O paciente pega na farmácia popular, ou se precisar comprar ele é muito mais barato do que as medicações com corticoide inalado e broncodilatador de longa. Então, o porém dessa linha aqui é o custo, que ele vai precisar usar essa medicação que é mais cara mais vezes, porque vai usar tanto no controle do dia a dia quanto no resgate quando ele tiver sintoma, tá certo? E quais são essas medicações? Pode ser qualquer tipo de corticoide, mas tem que ser o formoterol nessa linha, porque ele é o único broncodilatador de longa ação que tem início rápido. A gente tem como exemplos que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, o Alenia. Ele tem o formoterol como o Desanida, o Symbicort, o Fostai. Então, todas essas medicações vão ter formoterol com algum tipo de corticoide inalado. E aí, como é que a gente faz os steps? Nessa linha, o step 1 e o step 2, eles são colocados na mesma categoria. Qual é o paciente que está no step 1 mais 2? É aquele paciente que tem sintoma, pode ter sintoma até mais de uma vez na semana, mas não na maioria dos dias da semana. Então, ele pode ter sintoma até 3, 4 vezes por semana, tá certo? Se ele tem com essa frequência ou menos, eu coloco ele no step 1 e 2. E como é que a gente trata o step 1 e 2? A gente vai deixar o corticoide dose baixa mais formoterol, se necessário. Quando o paciente tem sintoma, ele usa a medicação, tá certo? O step 3. Aqui no step 3 é o paciente que vai ter sintoma na maior parte dos dias da semana, mas não chega a ser diário. Ou então, se ele tem despertar noturno pela asma, ele entra também no step 3, tá? E qual é a medicação do step 3? A mesma medicação do step 1 ou 2, mas a que hora a gente deixa fixo, tá certo? Corticoide dose baixa, mais formoterol, fixo. Step 4 é aquele paciente que tem sintoma diário, é um paciente mais grave, tá bom? E aí você já vai passar para corticoide dose média, inalado, mas o formoterol também fixo, tá certo? O step 5, na verdade, a gente não entra já no step 5 para nenhum paciente, porque a maior frequência de sintoma seria step 4, que é sintoma diário. O step 5 é quando você já está com o paciente no step 4 e ele continua sintomático. Aí você passa para o step 5. E aqui você vai considerar passar para a dose alta o corticoide inalado e considerar usar as terapias complementares, ou add-on, que a gente chama, como LAMA, fazer a fenotipagem para uso de imunobiológico, tá certo? E qual é a outra linha que eu comentei com vocês? A outra linha é aquele paciente que vai usar a medicação de alívio, o SABA, que é o broncodilatador de curta, como por exemplo o Aerolin. Aí vai ser um pouquinho diferente, principalmente o step 1 ou 2. Aqui, nessa linha, a gente vai separar step 1 e step 2. O que seria o step 1? É aquele paciente que tem sintoma muito infrequente, até 2 vezes por mês. Tá certo? Então, esse paciente, ele pode ficar só com o corticoide inalado e o broncodilatador de curta, se necessário.
A gente até tem broncodilatador de curta com corticoide no mesmo dispositivo, mas não é tão comum. Aí seria mais o paciente realmente ter 2 dispositivos, o do corticoide inalado, por exemplo, o Clenil. O Clenil a gente tem, inclusive, na farmácia popular. O paciente pode, com a sua receita, não precisa ser especialista, ele vai conseguir o Clenil, tá certo? Então, se tiver sintoma, ele vai usar o Aerolin dele ou qualquer outro broncodilatador de curta, mas vai usar o corticoide inalado também. Antes, isso é uma mudança até de poucos anos para cá. O Gina colocava que nesse step 1 a gente poderia deixar só com broncodilatador se necessário, broncodilatador de curta se necessário, sem fazer corticoide. Mas isso mostrou-se em alguns estudos que o paciente perde função pulmonar ao longo do tempo. E faz sentido, né? Porque se a gente está fazendo só broncodilatador e não está fazendo nenhuma terapia anti-inflamatória, que é a asma é caracterizada pela inflamação da via aérea. Se a gente só está fazendo broncodilatador, eu não estou fazendo nada na inflamação. E aí essa inflamação vai ficar persistente, mesmo que ele tenha sintoma menos frequente. Então hoje, nesse step 1, o paciente fica com medicação SOS, mas ele tem que usar o corticoide inalado, sempre que precisar usar o broncodilatador, certo? O step 2 é aquele paciente que tem uma frequência mais de 2 vezes por mês, mas não chega a ser na maior parte dos dias da semana, certo? E aí, nesse step 2, a gente vai usar já o corticoide em dose baixa fixo, não vai deixar mais o SOS. Então, o paciente fica com o corticoide dose baixa fixo, um Clenilzinho da vida, por exemplo, e ele usa o broncodilatador de curta como medicação de alívio, quando ele tiver sintoma, tá bom? E daqui para frente é parecido com a linha anterior. O step 3 é aquele paciente que tem sintoma na maior parte dos dias da semana, mas não chega a ser diário ou tem despertar noturno, e aí ele vai fazer o quê? Corticoide dose baixa, mas aqui já vai começar o LABA fixo, assim como era na linha anterior, tá certo? E aqui o LABA pode ser qualquer um, não precisa ser formoterol, porque a gente vai usar como medicação de alívio o broncodilatador de curta, tá bom? Então pode ser os outros tipos também de broncodilatador de longa. Step 4, aquele paciente que tem sintoma diário, CI dose média ou alta e LABA fixo. E step 5 a mesma coisa, você vai considerar terapias complementares, LAMA, deixar o corticoide em dose alta e imunobiológico, ok? Aqui eu coloquei um quadrinho para ilustrar para vocês o que é dose baixa, o que é dose média, o que é dose alta de corticoide inalado. A dica que eu dou para vocês é de vocês conhecerem os mais comuns, não precisa vocês saberem todos, mas ter uma ideia das doses dos mais comuns, que são a beclometasona e a budesonida. E de qualquer forma não precisa decorar, você pode consultar isso a qualquer momento, tá? Beclometasona é o que tem geralmente no Clenil, por exemplo, que o paciente pega na farmácia popular. O que ele pega na farmácia popular é o de 200 microgramas, tá? Então, levando em consideração 200 microgramas, que é tipo spray, a dose baixa seria de 1 a 2 jatos. A dose intermediária, 3 jatos, porque não existe 2,5, né? Esse 500 aqui é porque existe o Clenil de 250, mas não é a apresentação que pega na farmácia popular. Então, seria de 3 jatos a 5 jatos e mais de 5 jatos, dose alta. Budesonida é aquele que tem no Alenia, junto com formoterol. No Alenia, no Symbicort. Então, são medicações mais comuns também, até mais baratas muitas vezes. E aí a gente tem a apresentação com 200 microgramas ou com 400 microgramas. Então, se for 200 microgramas, a dose baixa vai ser de 1 a 2 jatos ou cápsula, que o Alenia é cápsula. Dose intermediária, 2 a 4 e dose alta mais que 4. E aí existe aqui também a fluticasona e a mometasona para ficar registrado para vocês. Mas isso vocês podem consultar, só para ter uma ideia e tentar fixar o mais comum, que você usa mais no seu dia a dia, para lhe ajudar a facilitar na prescrição, tá certo? Em relação ao segmento do paciente que a gente começou o tratamento para asma, esse paciente tem que ser reavaliado 1 a 3 meses após o início do tratamento e a gente pode precisar aumentar ou diminuir o tratamento. Aumentar seria o step up, e existem 3 tipos, vamos dizer assim, de step up. Seria aquele ajuste do dia a dia, o paciente vai fazer exercício, tem sintoma, ele vai fazer a dose, ele tem algum sintoma eventual, ele faz aquela dose do dia a dia dele de alívio, de resgate, tá? O step up de curto prazo, por exemplo, fez uma infecção viral, deu uma piorada nos sintomas. São João, tem fogueira, tem queimado. Então, vai ter uma piora dos sintomas, ele faz aquele step de curto prazo só para passar por aquele intempérie ali momentâneo, tá? Step up prolongado é realmente aquele paciente que não está com controle nas últimas 4 semanas, a gente vai ter que mudar ele para o step logo em seguida para tentar o controle, tá bom?
Step down, a gente pode também fazer step down, baixar o tratamento do paciente? Pode e deve, para achar aquela menor dose de controle do paciente, para ter menos custo para ele e melhor adesão, tá certo? Quando é que a gente vai fazer esse step down? Quando o paciente tem um bom controle por pelo menos 3 meses, tá certo? E se ele tem condição de entendimento da doença dele, se ele sabe como agir se tiver piora, se ele sabe voltar para o step anterior se ele piorar, se ele consegue entender um plano de ação do que fazer se ele piorar, tá certo? Você vai ter muita cautela em fazer step down naquele paciente que teve exacerbação no último ano ou que tem já função pulmonar diminuída, que são os fatores de risco para evento adverso futuro, como a gente comentou lá atrás. Nesse paciente, se você não tiver segurança, se ele não estiver muito perto, embaixo da sua asa e não entender o que você está falando, é melhor não fazer step down, tá certo? Muita cautela. E como é que a gente faz o step down? Você vai diminuir 25 a 50% do corticoide inalado e deixar ele com a menor dose de corticoide inalado que ele precisa para controle. Nunca o paciente com asma vai ficar sem corticoide inalado, tá? Mesmo que ele chegue a ficar só se necessário, ele vai ter que sempre fazer quando tiver sintoma. Para suspender o LABA, a gente teria que realmente estar com o paciente bem controlado. Suspender o LABA pode levar a pior, então se realmente ele já está no step 3 há muito tempo controlado, você quer voltar para um step 2 ou step 1, você poderia deixar só com corticoide inalado, mas se ligar que quando suspender o LABA, ele realmente pode ter uma piora, você tem que estar tudo bem explicadinho. Evitar momentos de infecção, gestação e viagem para fazer step down por motivos lógicos, né, gente? Assegurar sempre um plano de ação e condições para retorno à dose anterior. Então, sempre na tentativa de step down, o paciente pode piorar. Então, ele tem que estar ciente disso e saber o que fazer, certo? E você vai reavaliar ele em 1 a 3 meses. O que é que a gente tem de outros tratamentos para o paciente com asma? Um deles é a imunoterapia, que é para aquele paciente que tem uma alergia bem definida a alguma coisa, tá certo? Geralmente, o que a gente tem mais de tratamento é para poeira, tá certo? E basicamente para poeira que a gente tem alguns outros testes também, e aí a gente faria aquele tratamento para aquele alérgeno específico. Então, pode ser uma opção para os pacientes que já fazem o tratamento corticoide inalado e continuam com sintomas e que têm uma função pulmonar não tão baixa, uma opção de tratamento. Em relação às vacinas, influenza, sempre indicar para o paciente que tem asma moderada a grave, Covid para todos, pneumocócica, que a gente ainda não tem tanta evidência, mas ela já é disponível para asma grave aqui no país, tá bom? Cessação do tabagismo, todo paciente com asma que fuma, ele tem pior desfecho, tá certo? Então, auxiliar sempre o paciente na cessação do tabagismo também faz parte do tratamento. Atividade física. Provavelmente vocês já ouviram falar aquela história, natação para criança ou para quem tem asma é melhor, pode ajudar no tratamento, enfim. O que é que a gente tem de evidência em relação a isso? Para adulto, não tem evidência de nenhuma superioridade de tipo de exercício. Você vai estimular o paciente a não ser sedentário, a ter alguma atividade física que ele gostar mais, tá certo? Não tem nenhuma predileção. Para a criança, existe algum grau de evidência mais frouxo de que realmente a natação pode ter mais benefícios, mas não é nada assim tão bem determinado. Sempre orientar sobre o manejo do broncoespasmo induzido pelo exercício. Esse paciente tem que estar, como é que a gente diminui a chance do broncoespasmo induzido pelo exercício? Tratando bem o paciente, deixando a asma dele bem controlada. Se ele fizer aquecimento, treinos com mais frequência, ele também diminui a chance do broncoespasmo pelo exercício. E você vai orientá-lo a usar o broncodilatador de curta um pouquinho, uns 15 minutos antes de fazer exercício, para evitar que ele tenha esse sintoma, tá certo? Em relação ao controle ambiental, mofo e umidade, a gente sempre tentar controlar dentro do domicílio do paciente. Ácaros e PETs, a gente tem mais evidência para criança, e a gente sabe que isso pode trazer muita conturbação na vida do paciente, que ele, muitas vezes não vai conseguir ter esse controle ambiental tão rígido, então ter isso na sua cabeça, que a evidência científica que isso muda de desfecho não é tão alta assim, para a gente também não trazer muita conturbação para a vida do paciente nesse ponto, tá certo? Para a criança realmente parece ser mais importante. Em populações específicas, a gente tem um broncoespasmo induzido pelo exercício, que eu acabei até já falando com vocês. São sintomas geralmente que acontecem após o término do exercício e para reduzir a incidência. Tratar bem a asma, aquecer, treino regular e usar o broncodilatador de curta antes do exercício, tá bom? Gravidez. Tem aquela regra dos 3 terços. Como é isso? 1/3 das pacientes grávidas tem uma asma melhorada durante a gravidez, 1/3 ficam estáveis e 1/3 pioram. Então, a gente tem sempre que manter o tratamento bem otimizado da paciente gestante.
não suspende o tratamento, tá, gente? Ela pode usar o corticoide inalado, ela pode usar o broncodilatador de longa, ela pode usar o inibidor do leucotrieno. Você tem que realmente deixar ela bem controladinha, porque isso, a asma bem controlada, melhor desfecho para a mãe, melhor desfecho para a criança. Uma asma não controlada aumenta o risco, na verdade, de desfechos ruins para os dois, para a criança e para a mãe, tá certo? Então, controla a asma direitinho da tua paciente gestante, sem medo de usar as medicações, tá certo? Voltando lá para aquele casinho que a gente falou no início. O paciente de 22 anos, com queixas respiratórias há 1 ano, diz que é mais frequente pela manhã ao acordar. Agora vocês já sabem que isso é uma característica da asma, né? Tem chiado no peito. E ele já tem uma inflamação na pele, que ele não sabe muito bem especificar. Será que é uma dermatite atópica? Esses quadros atópicos estão muito associados ao paciente que tem asma, principalmente aquela asma clássica, que começou já lá desde a infância. E aparentemente ele até já tinha talvez asma na infância, e ele não sabe dizer isso, não é isso? Então é um paciente com alta chance de ter asma, realmente. O exame físico é normal, como a gente falou, a maior parte dos pacientes tem o exame físico normal. Então, o diagnóstico mais provável para esse paciente é o diagnóstico de asma. Qual o exame complementar que a gente vai fazer para auxiliar? Espirometria, que é para a gente poder avaliar aquela obstrução ou fluxo aéreo variável, como a gente comentou. Como avaliar a gravidade do quadro? A gravidade, geralmente, a gente vai avaliar depois que já começou o tratamento, né? Em que step ele precisa ficar. Qual step a gente enquadraria esse paciente para tratar? O casinho eu acabei não colocando a frequência de sintomas de forma tão definida, mas vamos dizer que esse paciente tem sintoma 2 vezes por semana, então é um sintoma pouco frequente. A gente pode deixar ele no step 2 ou 1+2, dependendo de qual é aquela linha de tratamento que você está fazendo. Vamos dizer que a gente vai escolher o medicamento de alívio, o broncodilatador de curta, o Aerolim. Então esse paciente ficaria com um corticoide dose baixa fixo, certo? No step 2, lembra? Por exemplo, poderia ser um Clenil, que ele pega na farmácia, de 200 microgramas. A gente poderia usar de 200 a 400 por dia, vamos dizer um jato de 12 em 12, para esse paciente, que ficaria ainda dose baixa, tá? Fixo. E quando ele tem sintoma, ele usa o Aerolim. Ok? Seria um tratamento para um step 2. Que aí era como a gente poderia tratar esse paciente. Pensando na outra estratégia, que a medicação de alívio é a mesma medicação de controle. Vamos pensar, por exemplo, numa Alenia, na apresentação de 6.200. No step 2, a gente pode deixar só se necessário. Lembra que quando é mesma medicação de alívio e de controle, a step 1 e 2 são iguais. Então, a gente poderia deixar o Alenia se necessário, quando ele tem sintoma, tá certo? Lembrando que a dose máxima do formoterol, eu até não comentei com vocês, falando agora, é 72 microgramas. Então, a gente pode fazer até 12 jatos num dia, tá certo? Aqui a Alenia, no caso, é cápsula, não seria jato. Então, a gente deixa a medicação tanto, assim, quando ele precisa. Se ele tiver sintoma, ele usa o Alenia e vai ter o formoterol, que é o broncodilatador de longa, mas com ação rápida, e o corticoide inalado, contribuindo para o controle da inflamação dessa via aérea. Tá certo? Espero que tenha ficado claro e que tenha ajudado a vocês no dia a dia como tratar um paciente com asma na prática de vocês, tá certo? Até mais!